Olá! Nesse vídeo nós vamos falar um pouco do papel do adulto no processo do brincar livre, que eu chamo muito do cuidador, o cuidador do brincar. E para mim, a grande questão do adulto é essa, é cuidar para que esse brincar aconteça da forma mais tranquila e plena possível para a criança. Então, entender a importância do brincar é um primeiro e enorme passo para que isso aconteça. Para o brincar livre acontecer, ele precisa de tempo, espaço e permissão. E é o cuidador que dá o tempo, o espaço e a permissão para que esse brincar aconteça. O tempo da criação é um tempo diferente do tempo do relógio. O tempo da criação é um tempo mais lento, porque como a gente falou no vídeo passado, a criança precisa primeiro desejar, precisa se ouvir, precisa entender o que ela quer fazer. E isso demora. Ela pode começar a fazer alguma coisa, ela pode desfazer e fazer outra, ela pode fazer outra. Ela está em processo de criação. E esse tempo é muito importante para que isso aconteça. Então, o tempo da criação é um tempo diferente do tempo, né, que a gente é acostumado de relógio. E é muito importante que ele seja respeitado. O espaço não precisa ser um espaço grande, não necessariamente tem que ser um espaço cheio de possibilidades, pode ser um espaço pequeno, mas esse espaço tem que ser um espaço seguro, que a criança se sinta segura para estar ali tranquila e relaxada. Então, se você puder reservar um espaço para que a criança brinque, é o ideal. E aquele ambiente é um ambiente seguro para ela. Então, que ela possa ficar ali o tempo possível e criar ali tudo que ela sonhar criar. É muito importante a gente pensar nesse espaço como um espaço realmente seguro. E um espaço que a criança possa montar e saber que aquilo não vai ser destruído rapidamente. Então, muito acontece a criança brincando no meio da sala e aí ela começa a montar, começa a criar e aí tem que arrumar a sala e a gente vai e destrói tudo aquilo que a criança está fazendo. Eu entendo a questão de ter uma casa mais arrumada, por isso que eu digo, deixa um espaço, porque muitas vezes a criança está criando toda uma história ali, todo um mundo paralelo, todo o universo dela, colocando tanto dela ali naquele processo. E se você destrói aquilo rapidamente, você está destruindo rapidamente todo esse trabalho que ela acaba de realizar. Então eu lembro muito que quando eu era criança, eu tive o grande privilégio de brincar muito na casa da minha avó, eu e uma prima minha. E quando a gente ia para lá nas férias, tinha um espaço lá que a gente podia brincar. E eu lembro muito da gente deixar... A gente brincava muito de casinha nessa época. E eu lembro muito da gente deixar a nossa casa montada. Então todos os dias a gente ia lá, brincava um pouquinho, organizava a casa, acrescentava mais alguma coisa e ia brincar de outra coisa. No outro dia a gente voltava, colocava mais algum elemento, brincava mais um pouco e ia aprofundando a brincadeira. Então, esse tipo de brincar com tempo, espaço e permissão, você vai aprofundando, ele é vertical, ele aprofunda. Você não fica tanto na superfície de várias brincadeiras, você consegue aprofundar aquela brincadeira. Esse é o ideal que aconteça com a criança. E a permissão, óbvio, é que você, como eu falei no início, entenda a importância e permita que a criança brinque livremente, plenamente, no tempo dela, no espaço dela, dentro do que ela deseja. É muito difícil para um cuidador do brincar, para um adulto, se recolher. É muito difícil. Porque a gente está muito acostumado a propor, a gente está muito acostumado a gente sugerir coisas. Vamos brincar disso, vamos brincar daquilo, eu tenho uma ideia boa, vamos fazer isso. Esse tipo de brincadeira também é maravilhosa. Você passar o seu brincar para o seu filho é maravilhoso. Mas é muito importante no brincar livre que seja ele o protagonista. Ele que propõe as brincadeiras. Ele que escolha do que vai brincar e como vai brincar. Então, é muito bom a gente pensar sobre isso, que o papel do cuidador do brincar é esse. É criar uma infraestrutura para que a criança consiga brincar. Então, é o cuidador que vai, como eu já falei, organizar o tempo, o espaço. É o cuidador que vai pegar os objetos não estruturados, que eu falei no vídeo anterior.
vai pegar os objetos não estruturados para que a criança brinque. Então, pode ter um dia que tenham objetos maiores, que tenham lençóis, que tenham panos, que tenham... E esse vai ser a proposta daquele momento. Quando a criança cansar, tira esse material, pega outro mais sólido, pega a bacia, pega... Então, é o cuidador, com a observação dele, que vai interferindo dessa forma na construção do Brincar Livre. O ideal, principalmente para os educadores que estiverem ouvindo, para os professores que estiverem ouvindo, é que a gente observe essa criança brincar. Então, a hora do Brincar Livre não é a hora de corrigir tarefa, não é a hora de tomar um café rápido. É a hora da gente observar. E para os pais, claro que o Brincar Livre é maravilhoso para os pais, porque a criança está brincando e você consegue fazer suas coisas. Você consegue dar uma respirada, principalmente nesse momento que a gente tá, das crianças em casa o tempo inteiro. É muito importante que as crianças brinquem sozinhas, para elas e para a gente. Mas... se você consegue observar a criança brincando livremente, você consegue conhecer mais aquela criança e você consegue trazer propostas que possam estimulá-la em outras situações. Se aquela criança, você percebe que ela não se dá muito bem com coisas grandes, que ela é mais quieta, que ela está precisando, né, construir mais minuciosamente, você pode começar a trazer materiais que proponham isso. Mas se ela não fizer aquilo que você propôs, tudo bem também, ela vai fazer outra coisa. Então, cuidado com as frustrações de você trazer uma proposta e a criança ir para outro lugar, porque pode muito acontecer. Várias vezes, mães me ligavam, o Lindeza faz o Brincar Livre nas festas infantis, que é uma coisa que é completamente diferente, né? Que normalmente o brincar em festas infantis é o brincar dirigido, é a recreação, e aí a gente leva o brincar para os aniversários. E várias vezes, várias mães me ligaram e perguntaram, olha, mas você pode fazer tal brincadeira? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí eu explicava sempre para elas, olha, vai ter todo esse material. Vai ter mesa das artes, vai ter livros, vão ter brinquedos populares e objetos não estruturados. A criança vai escolher do que ela vai brincar. Eu não posso lhe dizer se vai ter essa ou essa brincadeira. Eu não faço ideia. Então, tinham festas que eram bem agitadas, com bastante corda, com bastante elástico, com bastante corrida de saco, com bastante agitação. E tinham outras que eram bem mais calmas, com as crianças brincando bem no pequeno e cozinhando com as bacias e criando coisas. Teve uma festa que as crianças criaram um mercado. Elas trocavam objetos e iam criando uma moeda delas. Então, é realmente incrível você observar e você proporcionar esse tipo de desenvolvimento integral para a criança que está com você. É difícil você se anular um pouco, você deixar que ela seja a protagonista. Muitas vezes isso é complicado, mas vale muitíssimo a pena. As crianças ficam muito mais firmes e fortes. Uma coisa muito importante que eu queria deixar claro é que o Brincar Livre tem regras. Não é tudo pode, não é uma situação de tudo pode. Existem regras. Então, se aquele lugar que a criança pode brincar e ela não pode brincar em outro, você explica pra ela, olha, você só pode brincar nesse lugar porque a casa tem outras funções, a gente precisa fazer outras coisas. Se o brincar pode acontecer em tal horário, você explica, olha, pode brincar em tal horário, não pode brincar nesses outros. E aos poucos ela vai entendendo esse processo de organização e de que existem regras, né? Então, gostaria de deixar isso muito claro, porque muitas pessoas acham que o Brincar Livre pode tudo, aí tá, às vezes, a criança pendurada, caindo, e existem regras. Claro que o risco é importante para a criança, mas com as regras, e uma das grandes coisas do Brincar Livre também é isso. Ele traz responsabilidade, ele traz autonomia, ele traz respeito por regras, então é muito bom. E para fechar, eu queria falar uma coisa que muitas pessoas perguntam tem idade o Brincar Livre? E aí eu queria dar uma experiência pessoal, tanto das festas quanto das minhas aulas. Eu dou aula de expressões na escola e eu tenho alunos de 6 anos até 10 anos.
E eu levo os mesmos materiais para eles e eles brincam livremente do mesmo jeito. Do mesmo jeito que eu digo, eles brincam livremente. Mas, óbvio, são brincadeiras completamente diferentes. Os mais velhos estão muito mais na questão de organizar o espaço e de montar e colocam uma mesa em cima da outra e de ter mais dificuldades e montam estruturas muito maiores e tem uma comercialização e às vezes não, às vezes eles começam a brincar de cachorro e dono. Depende do dia, depende da criança e depende do objeto que eu levo. E as outras menores vão desenvolvendo outras coisas. O que eu acho interessantíssimo é dizer que várias vezes, quando eu levo os materiais semana a semana para aquelas turmas e para aquelas crianças, elas, como eu falei, elas vão aprofundando brincadeiras. Então, aquele grupo de crianças que já encontrou uma brincadeira que tem uma afinidade maior e que gosta, aprofunda aquela brincadeira. Então, já teve pizzaria de todas as aulas, as mesmas crianças brincarem de pizzaria. E o que é que aconteceu aos poucos? Essa brincadeira de pizzaria começou a pegar várias pessoas da sala. Então, tinha um grupo que brincava de pizzaria sempre, um grupo que brincava de casinha sempre. Esse grupo começou a interagir. Então, as pessoas da casa iam comprar pizza e as pessoas da pizza iam vender. Isso vai começando a aprofundar as brincadeiras, você vai começando a ter outros tipos de relações. Isso era outra coisa. E para finalizar, eu acho que eu já falei, mas eu queria enfatizar. Deixa a criança brincar sozinha também. Mas também brinca com ela quando você quiser, quando você estiver disponível. Porque é muito importante esses dois momentos. Não é assim, eu brincar livre, o conceito é que a criança brinque só, então não posso brincar com meu filho. Não, você pode e deve brincar com seu filho, porque seu filho precisa de afeto, seu filho precisa de relações. Mas balanceia isso também. Então também deixa ele brincar só e também brinca com ele. Deixando claro que o papel do cuidador é proporcionar essa infraestrutura para que o brincar livre aconteça, com tempo, espaço e permissão, da melhor forma possível. É isso. Espero que tenham gostado. Um beijo.